aprofundamento, professor Augusto Namor, Matijava na área. Vou estar resolvendo as questões de número 1 e 2 e o professor Magalhães as questões 3, 4 e 5 do material de radiciação. Vamos lá. Então vamos nessa, pessoal. Olha só a correção da nossa aula de de radiciação. É assim, ó. Ele quer saber qual é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Para podermos calcular, então a gente tem que saber quem é o A, quem é o B. O A e o B são expressões que ele está dando aqui para você, ó. Então, resolvendo o A, ele é a raiz cúbica de 10 menos a raiz cúbica de 6 mais veio. Aqui, galera, vamos resolver já essa raiz cúbica de 8. O que é a raiz cúbica de 8? Raiz cúbica de 8 significa qual o número que elevado ao cubo dá 8. E esse número é o 2. Beleza? E aí, soma o que está aqui dentro. Então, vamos ter a raiz cúbica de 10 menos a raiz cúbica de 8. E aí, novamente, ó, raiz cúbica de 8 é 2. Então, vamos ficar com raiz cúbica de 10 menos essa raiz cúbica aqui dá 2. E 10 menos 2 dá 8. E repete o mesmo do início. Pronto. Então, quem é o nosso A? O nosso A é o 2. Vamos para o B? O B vai dar o mesmo esquema, pessoal. Olha só. O B é a raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 9, bem simples, 3. Show de bola. Então, o nosso B aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 7 mais... Galera, 7 menos 3, 4. E qual a raiz quadrada de 4? 2. Então, bem simples, bem de boa, bem suave. 7 mais 2, 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Pronto. O que ele quer saber? Ele quer saber quem é A ao quadrado. Tá falhando. A ao quadrado mais B ao quadrado na raiz quadrada. Então, já temos que o A vale 2, então fica 2 ao quadrado. E o B vale 3, 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 mais 9, resposta raiz de 3. Beleza? Então, bem facilzinha a número 1. A número 2 exige um pouco mais, mas também não é tão difícil assim não. Então, vamos lá para essa 2 aqui. Vamos, cara. Cadê você? Não quer aparecer. Oh. Pronto, agora vai dar certo. Pronto. Querendo me infernizar? Vamos lá. Galera, aqui, ó, você tem uma subtração de duas frações, legal? O que você pode fazer? Um meio mais rápido para você trabalhar com isso é assim, ó. Não pense em querer já desenvolver cada uma das frações fazendo a racionalização. Você vai tomar muito tempo fazendo isso. Vamos começar de um princípio básico. Vamos supor que você tem 2/3 mais 1/4. Como você faria essa soma de frações? O modo mais rápido para fazer essa soma de frações é só você multiplicar os denominadores, 3 vezes 4, e multiplicar cruzado. E aí vai ficar 4 vezes 2, 8, e 3 vezes 1, 3. Pronto, você já conseguiu colocar no mesmo denominador. Esse processo eu vou fazer aqui nessa número 2. Vamos lá? Então, olha só. Galera, eu vou botar no mesmo denominador e vou fazer o produto desses dois denominadores. 2 raiz de 2 menos 3, que multiplica 2 raiz de 2 mais 3. Show de bola. Galera, aqui eu multipliquei os denominadores e agora eu vou multiplicar assim, ó. Beleza? Então, multiplicando dessa forma, vamos ter raiz de 2, que multiplica esse denominador, tá? Estou multiplicando aqui cruzado. Olha aí que beleza. Menos
Aqui agora, ó, esse denominador com esse 2. Então, 2 vezes 2 raiz de 2 menos 3. No numerador, aqui no numerador, a gente vai fazer a distributiva, tudo bem? Só que no denominador, galera, não faz a distributiva aqui não, com esses dois caras. Por quê? Você vai lembrar na videoaula e no material PDF o seguinte, ó. Quando você tem um cara chamado diferença de quadrados, toda diferença de quadrados, ele pode ser escrito como o produto da soma e diferença de seus termos. Isso aqui, ó. Beleza? Agora pensa assim, ó. Essa expressão, eu vou pegar e aqui, ó, copiar o denominador 2 raiz de 2 menos 3, mais 3. Deixar bonitinho, né? E 2 raiz de 2 menos 3. Ficou feio esse 2. Que é exatamente essa conta aqui, ó, que eu estou destacando de laranjado. Tudo bem? Então, ao invés de você fazer a distributiva, você trabalha com uma diferença de quadrados. Perceba, galera, que o que está aqui no produto, eu posso escrever o quê? Sendo o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, quem é o primeiro termo? Está aqui, ó, 2 raiz de 2. O que eu faço? Escrevo o quadrado dele, 2 raiz de 2 ao quadrado, menos, quem é o segundo termo? O 3, o que eu faço? Elevo ao quadrado. Beleza? Fica bem mais simples. Então, esse denominador aqui, eu posso trocar por esse daqui, que eu vou desenvolver aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, raiz de 2 ao quadrado é 2. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 9, menos 1. Ou seja, todo esse denominador vai ser quem? O menos 1. De boas? E aí, vamos ficar desse jeito, ó. Aqui no numerador, vamos fazer a distributiva. E no denominador, o resultado desse cara aqui deu menos 1, tá? Então, vamos lá. Então, já vou botar aqui, ó. Aqui deu menos 1. E agora, vamos multiplicar. Raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Galera, raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Sabemos que raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Vezes esse 2 dá 4. Massa. Raiz de 2 vezes 3. Então, vai ficar 3 raiz de 2. Beleza? Aqui, ó. Você pode já usar o sinal agora ou não. Eu vou usar depois, tudo bem? Menos 2 vezes 2 raiz de 2, 4 raiz de 2. E 2 vezes menos 3, menos 6, tá? Pronto. Agora, aqui, ó, passar o sinal para dentro. 4 mais 3 raiz de 2, menos 4 raiz de 2, mais 6, tudo dividido por menos 1. Galera, 4 mais 6 dá 10. Então, opa, jovem. 10. E 3 raiz de 2 menos 4 raiz de 2 é menos raiz de 2. Como está dividido por menos 1, então é só a gente multiplicar. Quando a gente faz a divisão por menos 1, só troca os sinais. Podemos escrever que o raiz de 2 que está negativo fica positivo e o 10 que está positivo fica negativo. Tá aí a nossa resposta. Show? Tranquilo aí? Então, questão número 1 e questão número 2 da lista está resolvido. O professor Magalhães vai resolver as demais. Um abraço. Fala, galerinha, beleza? Continuando com a correção da lista, vamos lá, hein? Questão 3 fala assim, ó. Ao resolver a expressão numérica, o valor encontrado é... Meu Deus, olha o tamanho dessa expressão. Mas vamos lá. Vamos matar ela aos pouquinhos. De cara, gente, já vou pegar esse 25. Já vou escrever ele 5 ao quadrado, perfeito?
E aí a gente consegue já eliminando alguns números grandes aqui. Colocando na base 10, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 75 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui sobre 10. Vamos fechar aqui a raiz cúbica. Gente, já vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, porque é uma divisão de frações. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então fica assim, ó. 10 elevado na quarta sobre 5. Raiz cúbica de 1,5. Perfeito? Eu nem vou quebrar a cabeça nisso aqui, ó, porque vai dar 1. Não é isso? Ó, o 0 está levando esse decimal aqui, então vai dar 1. E 1 na multiplicação é neutro. Gente, eu vou pegar esses dois números aqui, ó. 10 elevado na menos 6, esse e esse, e vou descer com eles. Quando eu faço esse processo, eles descem com passando para o inverso, eles descem com expoente positivo, tá? E se você pegar o 75 e decompor em fatores primos, você encontra 5 ao quadrado vezes 3, que é 25 vezes 3. E 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado aqui, ó, você encontra 5 elevado na quarta. Então, ó, 5 elevado na quarta. E eu vou descer com esses dois 10 aqui, ó, esse e esse. Quando eu desço, fica positivo. E lá embaixo, quando eu somo tudo, você encontra 10 elevado à 13ª potência. Perfeito? Então, aqui ficou o nosso primeiro radical. Muito bem. Vou manter aqui o segundo, até porque eu não consigo fazer nada até então. E você vai ver o seguinte. Raiz cúbica de 1,5. De 15 décimos. Bem, vamos lá. Esse cara aqui, ó, a gente consegue extrair ele da raiz, né, do radical, ficando assim, ó. Ele consegue sair uma vez, então tá aqui, uma vez. Esse 13, ele consegue sair 4 vezes, não é isso? Se dividir 13 por 3 dá 4, ainda sobra resto 1. Então, ele vai ficar 10 elevado na quarta. E aqui, ó, multiplicando por 5 sobre 10. Tranquilo? Multiplicado por... Opa, esqueci o 3 aqui, ó. Vezes 3. Vezes 3. E 5 vezes 3, gente, isso aqui é 15, tá bom? A gente já ganha tempo aqui. Raiz cúbica de 15 décimos. Vezes 10 na quarta sobre 5. Raiz cúbica de 1,5. Bem, olha só, turma, eu posso cancelar esse cara com esse cara com esse também. E você deve estar se perguntando assim: tá, e esses aqui, como é que a gente pode fazer com eles? Se você dividir 15 por 10, você encontra 1,5. Beleza? Que multiplica 1 sobre raiz cúbica de 1,5. Posso simplificar e a resposta final é 1. Alternativa C. Muito bem, gente. Aqui na 4 teve um erro de digitação, tá certo? Era para ser y sobre x, não x sobre y. Então, peço desculpas e eu vou resolver ela aqui já alterando. Então, aqui, ó, é yx. Talvez seja por isso você não conseguiu encontrar a resposta correta, tá? Mais uma vez, desculpa, perfeito? Bem, colocando um fator externo aqui dentro do radical, olha o que você consegue. Y que multiplica x ao cubo. Quando eu coloco um fator externo dentro do radical, ele acompanha o valor do índice. A mesma coisa embaixo, se eu colocar o y, ele recebe o expoente 3. Para colocar no mesmo radical, mesmo índice, desculpa, eu basta multiplicar nisso. Então é raiz sexta. Fazendo a operação de divisão de mesma base, ó, x ao cubo com x, fica x ao quadrado. Y com y ao cubo aqui embaixo,
fica y ao quadrado. Então tá aqui, ó. Simplificando o índice com os expoentes, você obtém raiz cúbica de x, y. Não é isso? Dividindo tudo por 2. Então eu vou colocar aqui de uma coisinha diferente. Essa aqui seria a nossa resposta. Quase, na verdade. A gente tem que trabalhar com ela ainda. A gente tem que fazer o quê? Vou separar primeiro aqui, ó. Opa, eu vou separar, vou colocar de vermelho. Eu vou separar raiz cúbica de x sobre raiz cúbica de y. Racionalizando, multiplicando aqui, ó, por raiz cúbica de y ao quadrado. E aqui também por raiz cúbica de y ao quadrado. Por que y ao quadrado? Porque quando o meu índice é diferente de 2, não é isso? Eu não posso repetir o denominador. Eu tenho que multiplicar de uma forma com que eu consiga alcançar aqui dentro do radical um expoente igual ao índice. Então, 2 com mais 1 aqui, ó, eu vou ter 3 e dessa forma eu consigo extrair o y, né? Bem, então fica assim, ó. Opa, foi mal. Raiz cúbica de x, y ao quadrado, perfeito? E embaixo fica apenas y. Aí você poderia pensar, essa é a resposta? Não, essa não é a resposta. Professor, mas tem aqui a alternativa D. Concordo com você, tem a alternativa D. Só que ele quer o quê? Ele quer o inverso desse número. E aí, gente, o inverso desse número, o inverso desse número aqui, ó, é o que? Eu vou inverter o numerador com o denominador. Perfeito? Então, ó, o y sobe e o raiz cúbica de x, y ao quadrado desce. Vamos racionalizar. Bem, como eu te falei, se o índice é diferente de 3, eu não posso simplesmente repetir o denominador. Eu tenho que transformar algo que eu consiga extrair. Olha, aqui o x é 1, então está faltando um 2. O y é 2, então está faltando 1. O objetivo é alcançar 3, tá certo? Aqui eu vou apenas repetir agora, porque eu já encontrei o meu fator racionalizante. Bem, continuando aqui, ó, na linha de baixo, a gente vai obter a seguinte resposta. Se liga, olha, aqui embaixo, gente, quando eu multiplicar, eu vou resultar em apenas xy. E em cima fica y, que multiplica raiz cúbica de x ao quadrado y. Eu consigo simplificar o y com y. E a minha resposta é... vou colocar de vermelho aqui para finalizar a minha resposta. Raiz cúbica de x ao quadrado y sobre x. Perfeito? Pegando aqui essa tintinha, essa tinta aqui roxa e demarcando a nossa resposta. Se você observar as alternativas, a única resposta que bate é a alternativa B de bola, raiz cúbica de x ao quadrado y sobre x, desculpa. Beleza? Então é isso. Vamos lá para a questão 5. Bem, a questão 5 ele pede para você desenvolver as expressões, só que aqui a gente tem radical duplo, né? Se você assistiu a aula do Japa, onde que ele fala do radical duplo, e do primeiro caso, que quando o B seria o primeiro, o radical dentro do maior aqui, e esse aqui seria o A, o 4. Aqui seria o A e aqui seria o B. Perfeito? Quando o B é divisível por 4, olha o que você pode fazer. Primeiro vamos jogar esse 2 para dentro do radical. Ele entra como 4, né? 2 ao quadrado como 4. E 4 vezes 3 é 12. Então tá aqui. Bem, se você lembrar aí, lá da aula que o Japa deu para você, você vai perceber que quando o B é divisível por 4, né? Quando o B é divisível por 4, você divide por 4
deu 3. Esse é o produto. E a soma é o próprio A. Aí você tem que pensar em um produto que dá 3 e a soma dá 4. Dois números que multiplicaram dá 3 e a soma dá 4, né? Se você parar um pouquinho para analisar, isso acontece com 3 e 1. 3 vezes 1 dá 3 e se eu somar dá 4. Então quer dizer que esse radical duplo ele pode ser escrito assim, ó. Raiz quadrada de 3 mais 1. Na verdade é raiz quadrada de 1, mas raiz quadrada de 1 é 1. Professor, e a parte de baixo aqui? Vamos resolver agora. Ó, 8. O 8, galera, ele é 2 ao cubo. Ó, menos raiz de 2. 2 ao cubo, isso aqui dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Concorda? Ó? Isso aqui vai dar 2, então fica assim, ó. Raiz quadrada de 2 vezes 2. Isso é 4 e raiz de 4 é 2. Ou seja, aqui embaixo fica 2 menos raiz quadrada de 2. Bem, simplificando aqui algumas coisinhas, você obtém o quê? 1 sobre 2 menos raiz de 2. Professor, acabou? Não, não acabou. Você vai ter que racionalizar esse denominador. Perfeito? E aqui você vai lembrar do produto da soma pela diferença. Perfeito? Se eu quero cancelar esse raiz quadrada, eu vou ter que multiplicar aqui, ó, pela soma. Porque quando eu multiplico pela soma, eu vou obter a diferença entre dois quadrados. E aí, ó que bacana. Aqui eu vou ter 2 raiz de 2, porque 1 vezes 2 raiz de 2 é próprio 2 raiz de 2. E aqui, ó, eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Perfeito? Continuando aqui, ó, na parte aqui inferior, vamos ter em cima 2 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, isso é 4. E ó, a raiz quadrada elevada ao quadrado, isso aqui dá 2. 4 menos 2. Resposta final, 2 mais raiz de 2 sobre 2. Ou você pode, caso você queira dividir esse 2 com esse 2, fica 1 mais raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Então você tem essas duas possibilidades aqui de resposta. Não sei qual que você colocou, mas qualquer uma delas está corretíssima. Vamos para B aqui. Opa, cadê a B? Saiu aqui. Ah, tá aqui. Vamos lá. Aqui nós temos radical duplos, né? Na verdade, 3 radicais duplos. Ó, é divisível por 4, 8. 8 por 4 dá 2, ou seja, o produto é 2 e a soma é 3. Qual que é o número que multiplicado dá 2 e a soma dá 3? Se você parar para analisar, é o 2 e 1. Então, ó, eu vou apagar aqui. Esse primeiro radical duplo ficou sendo raiz quadrada de 2 mais 1. Na verdade, é raiz quadrada de 1, mas raiz quadrada de 1 dá 1. Por isso que eu botei 1 direto, tá bom? Vamos aqui para o segundo radical duplo. Olha, aqui é o Bzinho e aqui é o A. O B, quando é divisível por 4, você divide, vai dar 10, ou seja, o produto é 10 e a soma é 7. Então, dois números que multiplicado dá 10 e somado dá 5, ou que dá 7. Você tem um 5 e 2. 5 vezes 2, 10, e se eu somar dá 7. Então, aqui, ó, eu vou colocar raiz de 5, menos raiz de 2. Opa, pera aí. Deixa eu só arrumar aqui que ficou estranho. Raiz de 5 menos raiz de 2. Perfeito? Vamos para o último radical duplo aqui da B. Muito cuidado, porque eu tenho um sinal antes do radical. Então, eu tenho que colocar entre parênteses. Ó, 20 dividido por 4 dá 5. Então, o produto é 5. E a soma é 6. Beleza? Dois números que multiplicado dá 5 e somado dá 6. Se você parar para analisar, é o 5 e 1. 5 vezes 1 dá 5 e se eu somar dá 6. Então, ó,
raiz quadrada de 5 mais 1. Perfeito? Na verdade é raiz quadrada de 1, só que eu não vou colocar porque isso dá 1. Gente, olha o cuidado que você tem que ter. Esse sinal aqui, ó, de menos aqui fora, se você não coloca o parênteses, você não ia trocar o sinal do valor do número 1. E aí você ia errar a questão. Ó, simplificando algumas coisas aqui, ó. Esse cara com esse eu posso simplificar. 1 com mais 1, isso dá 2. Esse raiz quadrada de 5 vai ficar negativo, então você pode cancelar com esse. E esse 1 fica negativo. Então fica 2 menos 1, resposta final 1. Perfeito? Então tá aqui a nossa resposta final. Vamos para a última questão aqui dessa lista. E vamos calcular aqui o radical duplo. Esse primeiro radical aqui. Joga esses dois aqui para dentro do radical. Você vai obter isso aqui, ó. 3 mais raiz quadrada de 8. Perfeito? Tá aqui. Nossa, que feio esse radical. Bem, vamos pensar aqui em dois números, ó. É divisível por 4b? 8 dividido por 4, isso dá 2. Então o produto é 2. Ó, o produto é 2 e a soma é o A, que no caso é 3. Dois números que multiplicar dá 2 somado dá 3. Se você parar para analisar, é o 2 e 1. 2 vezes 1 dá 2, se eu somar dá 3. Então, olha que bacana. Eu vou escrever esse radical duplo sendo raiz de 2 mais 1. Vou fechar aqui o radical, menos raiz de 2. Perfeito? Muito bem. Vamos pegar o 30 aqui, que está multiplicando, e vamos multiplicar todo mundo. Então fica assim, ó. 13 mais 30 raiz de 2 mais 30 menos raiz de 2. Bem, 30 com mais 13 dá 43. 43 com mais 30 raiz de 2 menos raiz de 2. Perfeito? Vamos jogar esse 30 aqui para dentro do radical, né? Ele vai ao quadrado. Então fica assim, ó. 43 mais... Quando ele entra ao quadrado, 30 vezes 30 é 900. Perfeito? 900 vezes 2 dá 1.800. Então, tá aqui, ó. Menos raiz de 2. Vamos jogar aqui para cá, que tem mais espaço. Muito bem. Esse 1.800 é divisível por 4, radical duplo. Vamos dividir 1.800 por 4. Dá 900 por 2, 450. Ou seja, o produto é 450 e a soma é 43. Nossa, professor, agora complicou nossa vida. De fato, ficou um pouquinho mais chatinha, né? Mas se você parar um pouquinho para analisar, você vai enxergar, vai conseguir identificar o 25 e o 40. Desculpa. Você vai chegar a 45 e 18. Perfeito? Se você somar 45 com 18, você encontra 43. E se você multiplicar, você encontra 450. Beleza? Eu vou até multiplicar aqui para você não ficar com a dúvida. Ó, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16 com mais 4 vai dar 20. E 1 vezes 25 é 25. Somando, você encontra 450. Então, os números são 25 e 18. Perfeito? Vamos apagar aqui todo mundo. E aí você vai obter o quê? Quer dizer que esse radical duplo ficou sendo raiz quadrada de 25 mais raiz quadrada de 18 menos raiz quadrada de 2. Bem, esse cara aqui você sabe, né? Isso aqui é 5. Bem tranquilão, né? Bem, o 18 é 9 vezes 2. É o 18. Por que eu escrevi isso no 9 vezes 2? Porque raiz de 9 você conhece. É 3. Então fica 3 raiz de 2 menos raiz de 2. Beleza? São termos semelhantes. Eu posso subtrair. Então fica 5 mais 2
raiz de 2. Essa é a nossa letra C. Perfeito? Meus amores, muito obrigado pela sua participação. E mais uma vez, se você resolveu de alguma forma diferente da nossa, por favor, compartilhe esse pensamento que você teve. É muito importante. Fique com Deus, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.